Ambientado no fascinante e implacável Velho Oeste, o filme abre com a figura solitária de um homem conhecido apenas como o Forasteiro. Ele avança com passos firmes, montado em seu cavalo, atravessando a vastidão desértica que parece interminável. É assim que ele chega a Lago, uma pequena cidade mineradora incrustada na solidão do deserto. Ali, cada olhar se volta para ele. Do xerife aos trabalhadores humildes passando pelas serviças, todos observam sua chegada em silêncio, sem ousar proferir uma palavra. Depois de amarrar o cavalo com um gesto tranquilo, ele adentra a taberna local. Seu pedido é simples, uma garrafa de bebida forte. Porém, o clima no salão logo se torna tenso, com os frequentadores lançando olhares desafiadores. Num primeiro momento apenas o observam. Mais tarde, alguns homens resolvem confrontá-lo, zombando de sua presença. Dizem que forasteiros preguiçosos como ele não se demoram em Lago, onde a vida é dura e selvagem demais para amadores. Ele, porém, não se intimida. Ao contrário, desafia um dos provocadores a sacar sua arma. Em um piscar de olhos, ele pega a garrafa do homem, deixando os outros completamente atônitos. A demonstração de habilidade é suficiente para dissipar qualquer outra tentativa de confronto. Ele é claramente mais rápido do que qualquer um deles jamais seria. Logo em seguida, o forasteiro sai da taberna e se dirige ao barbeiro local. O homem parece nervoso, mas não exatamente pelo cliente inesperado. O motivo de sua atenção são os pistoleiros que ele sabe que vão surgir buscando revanche. Enquanto o forasteiro está sentado, com o rosto coberto de espuma para o barbear, os 3 valentões da taberna aparecem, prontos para um segundo round. Mas mesmo nessa situação vulnerável, ele não hesita. Em questão de segundos, saca a arma escondida sob o avental do barbeiro e despacha os 3 pistoleiros. A precisão e rapidez de seus tiros chocam os civis que agora o encaram como uma ameaça. Entre os habitantes da cidade, destaca-se Kelly, uma jovem serviça de olhos penetrantes e atitudes audaciosas. Ela esbarra deliberadamente no forasteiro, numa tentativa de provocar uma reação. Ele logo percebe suas intenções e, ao ouvir seu desafio velado, a conduz ao estábulo, onde sua relação toma um rumo inesperado e ardente. Após um dia mais intenso do que poderia imaginar, o forasteiro se recolhe a um quarto de hotel. Ao registrar sua estada, ele se recusa a revelar seu nome, mantendo seu mistério intacto. Enquanto dorme, é atormentado por lembranças de um passado doloroso. Em seus sonhos, vê o Marechal Federal Duncan sendo brutalmente chicoteado por Stacy Bridges e os irmãos Dan e Cole Carlin. A cena é assistida de forma impassível pelos cidadãos de Lago, que nada fizeram para ajudar o Marechal. No dia seguinte, o forasteiro volta à barbearia para finalmente tomar seu banho quente. No entanto, é surpreendido pelo xerife Sam, que aproveita a ocasião para lhe fazer uma proposta inesperada: tornar-se o defensor da cidade contra Bridges e os irmãos Carlin, que estão prestes a serem libertados após 1 ano de prisão. A conversa é interrompida por Kelly, que aparece tomada pela raiva e tenta atirar no forasteiro. O xerife intervém a tempo, levando-a embora antes que algo mais grave aconteça. Apesar do incidente, o forasteiro ainda não aceita a oferta de Sam, que implora para que ele reconsidere. Sam explica que Bridges e os Carlin eram anteriormente os pistoleiros contratados pela mineradora para proteger a cidade, mas acabaram se voltando contra os habitantes, roubando uma barra de ouro da empresa e cometendo uma série de abusos. Graças a esse roubo, os cidadãos conseguiram incriminá-los e enviá-los à prisão. Contudo, o forasteiro suspeita que algo não está certo. É improvável que uma empresa mineradora deixasse ouro tão desprotegido. Diante da recusa inicial do forasteiro, Sam apela para uma última cartada. Oferece liberdade total na cidade, incluindo serviços e mercadorias GR. Uma vez posicionados nos telhados dos estabelecimentos, eles abrem fogo contra uma caravana de manequins de treino. Nenhum deles atingiu o alvo. Pelo contrário, acabaram causando danos à própria cidade. Sem outra opção, o bandido explode as cabeças dos bonecos na primeira tentativa. Depois disso, ele manda 2 carpinteiros demolirem o estábulo de Veldin, o dono do hotel, para guardarem sua madeira e construírem uma grande mesa para um piquenique. Veldin claramente não concorda, mas deve obedecer ao bandido, que também exige que ele retire todos os inquilinos do hotel. Desesperado, o homem pergunta para onde iriam aquelas pessoas.
Em outro lugar, a caminho de Lago, Bridges e os irmãos Carlin atacam o acampamento de 3 homens inocentes, apenas para levar suas roupas e cavalos. Cansados do bandido, Veldin e outro civil chamado Morgan vão até Dave, proprietário da mineradora, para mencionar que talvez os bandidos que tanto temem possam ter se esquecido de sua cidade, o que significa que estão rastejando diante de seu novo atirador em vão. Em resposta, Dave deixa claro que Bridges e os Carlins estão voltando por causa do acordo que tiveram com eles, que também envolveu a morte do xerife Duncan. À noite, enquanto os inquilinos do hotel são despejados, o pastor local lembra ao bandido que estas pessoas são seus irmãos, aos olhos de Deus, e ele não pode fazer isto com eles. Em seguida, o protagonista menciona que, se os ama tanto como irmãos, deveria recebê-los todos em sua casa. O único que se beneficia do acordo com o bandido é Mordecai. Então, um Veldin furioso tenta atacá-lo. Imediatamente, Mordecai refugia-se nas fundações do hotel. O bandido, não satisfeito em ter o hotel só para si, solicita Kelly como acompanhante, que não se opõe como na ocasião anterior. Enquanto eles jantam, Sarah atua como sua serva, algo com o qual ele não concorda. Ao mesmo tempo, na igreja, os vizinhos queixam-se do abuso de poder do bandido e não pretendem tolerá-lo mais um dia. Isso vai acabar hoje. Pouco depois, enquanto o protagonista dorme tranquilamente, Kelly sai da cama com cuidado e abre a porta do quarto para os vizinhos, que espancam o atirador, ou assim pensaram, porque estão apenas atingindo um caroço coberto por um lençol, enquanto seu verdadeiro alvo está na janela e atira neles uma carga de dinamite. Embora os homens percebam isso e escapem da sala a tempo, o bandido ainda atira neles. No final, apenas Morgan, ferido, escapa, embora ele não dê muita importância a isso. Por sua vez, Veldin lamenta a destruição de grande parte do seu hotel. Então Dave fala pelos outros e promete a ele uma grande quantia em dinheiro como pedido de desculpas. Indignado, Veldin reclama da decisão de Dave, que menciona, baixinho, que prometer é uma coisa e pagar é outra completamente diferente. Como seu quarto foi reduzido a cinzas, o protagonista não tem escolha, a não ser dormir no quarto dos proprietários, incluindo Sarah. Imediatamente, a mulher pega uma tesoura e avisa que ele não poderá fazer o mesmo com Kelly. Porém, ele consegue provocá-la, e assim que a coloca em cima, começa a beijá-la. De madrugada, Sarah confessa que não consegue dormir tranquilamente desde a morte de Duncan, cujo corpo foi enterrado em uma cova sem identificação, como se ele fosse um bandido comum. Após a visita deste algo, os cidadãos do lago desconfiam de estranhos. Antes de partir, Sarah alerta o protagonista para ter cuidado, pois ele é um homem perigoso que inspira medo nas pessoas, ao que responde que as pessoas só temem o que já tem dentro delas. Pouco depois, o estranho ordena aos civis que pintem todos os estabelecimentos com tinta vermelha. Eles não têm escolha se não aceitar, embora lhes pareça que no final a cidade parecerá um inferno. Bem, é exatamente isso que o estranho coloca na placa do lago. Ao reencontrar sua esposa, Veldin parece bastante chateado com o que ela fez com o protagonista. Em sua defesa, Sarah afirma que seus vizinhos não estão melhores e relembra como testemunharam a morte de Duncan. Com isso, o marido deixa claro que eles não tiveram escolha, pois o xerife descobriu que a mina local era propriedade do governo e eles a usavam em seu benefício. Se não tivessem ordenado o seu assassinato, Duncan teria fechado a mina e, com ela, a maior fonte de renda do lago. Na cena seguinte, vemos Morgan gravemente ferido, cavalgando até o acampamento de Bridges e dos Carlins, que só planejam ajudá-lo quando receberem o pagamento por terem mantido a boca fechada na prisão por um ano inteiro. Mesmo assim, Morgan se recusa a dar-lhes a combinação do cofre da mineradora. Então, Bridges decide acabar com seu sofrimento. De repente, alguém abre fogo contra os bandidos, que rapidamente se protegem. De uma colina, o misterioso atirador arranca a orelha de Cole. Incapazes de reconhecê-lo de tal distância, os bandidos acreditam que é Dave e exclamam que podem resolver isso com uma conversa. No entanto, não recebem resposta, o que só aumenta o seu desespero.
Paralelamente, o misterioso atirador se afasta do local, revelando-se o estranho. Voltando ao lago, agora pintado de vermelho, inspeciona os preparativos da emboscada. Civis com rifles colocados nos telhados, mesas cheias de comida e bebida e uma grande faixa que diz "Bem-vindos à entrada da cidade". Ao receber o sinal de que os bandidos se aproximam, o protagonista decide deixar a aldeia contra todas as probabilidades. Segundos depois, Bridges e os Carlins chegam ao lago com tudo, atirando em tudo que se move, destruindo tudo que atrapalha. Os civis tentam se defender da melhor maneira possível, mas não são páreo para os bandidos, que os derrubam de suas posições em pouco tempo. No meio do caos, Dave tenta fugir em direção ao lago, apenas para ser baleado por Bridges. Ao final da batalha, os poucos sobreviventes são feitos reféns na taberna, e os bandidos zombam deles por lhes darem uma festa de boas-vindas, após tê-los acusado de um assassinato que eles próprios ordenaram. Enquanto eles se preparam para matar os civis, um chicote emerge da escuridão e arrasta a cola para fora, onde o estranho o chicoteia. Feito isso, ele joga o chicote na taverna, irritando Bridges e Dan, e eles ordenam que todos saiam do estabelecimento. De repente, algumas bananas de dinamite caem a seus pés, fazendo com que se dispersem rapidamente. A questão é que não há explosão, já que os cartuchos serviram como mera distração para se livrar dos cavalos dos bandidos. Em busca do misterioso atacante, ele sufoca Dan com uma corda bem debaixo do nariz de Bridges. Assustado, o bandido restante é atraído para um canto escuro por uma voz que pede ajuda. Inconscientemente, o estranho o vence e, quando ele se vira, recebe apenas uma saraivada de balas fulminantes. Aproveitando a situação, Belding tenta atirar no bandido, mas Mordecai atira nele no último segundo. Ao amanhecer, o protagonista se prepara para sair do lago, mas não antes de sorrir para Sarah, que também pretende ir embora de uma vez por todas. Na saída da cidade, o estranho se encontra com Mordecai, finalizando os detalhes de uma lápide. Antes de se despedir, Mordecai lembra-lhe que nunca soube o seu nome, ao que ele responde que de facto sabe. Enquanto Mordecai, perplexo, o observa cavalgando para um novo destino, é revelado que a lápide pertence a Duncan, o falecido marechal federal e irmão do estranho. Mais um vídeo chegando ao fim, mas a jornada continua. Obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade. Nos vemos no próximo, com mais histórias e inspirações. Até breve.